Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o coaching. Você sabia que existem treinadores para o sucesso? Já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Coaching é um dos termos mais buscados no Google, nas redes sociais. Diversos profissionais dessa área compartilham conhecimentos, provocam reflexões, desafiam crenças limitantes. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o universo do coaching, eu trouxe aqui 2 profissionais extremamente renomados: Helder Amarante e Andréa Cardone. Antes da gente começar a conversar sobre esse tema, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. O que é o coaching? O coaching é um processo de começo, meio e fim que visa o sucesso. O processo de coaching cria um poderosíssimo ajuste de habilidades que nos permite entrar em ação para realizar nossos sonhos. O coach atuará ao seu lado, mostrando ferramentas para que você seja capaz de enfrentar e superar todos os desafios. Diferenciais do coaching: enfoca na conquista de resultados. Não se atém às causas dos problemas, mas em como superá-los. Mede os resultados atingidos de forma concreta e tangível. Propõe uma jornada de aprendizagem e autoconhecimento para atingir seus objetivos. O que é o coach? Coach é um profissional com base teórica sólida sobre comportamento humano e sabe lidar com todas as formas de construção de pensamentos e ações de uma pessoa que está em busca de crescimento pessoal e profissional. Áreas de atuação: pessoal, carreira, finanças, saúde, negócios, esportes e relacionamentos. Benefícios e vantagens: aumente a sua performance. Resolva seus problemas e realize seus sonhos. Acesse poderosos recursos emocionais. Melhore a sua capacidade para produzir resultados. Desenvolva autoconfiança, autoestima, segurança e motivação. Então, o vídeo define bem o que é o coaching? Sim. Na minha opinião, tá bem descrito de maneira resumida. Teria alguma questão a acrescentar que o vídeo ainda não trouxe ou está de bom tamanho ali? De momento eu não lembro de nada. Em termos conceituais, ele faz uma boa explicação para quem não conhece, quem não passou pelo processo, ele dá uma boa explicação para a gente. Eu adicionaria uma coisa que vale muito a pena enfatizar quando a gente está falando de coaching. Muitas pessoas confundem coaching com terapia. Né? E o que eu penso que vale a pena enfatizar é que a terapia ela trabalha o passado com foco no presente da pessoa. E o coaching trabalha o presente com foco no futuro. Essa distinção faz com que a terapia e o coaching entre cada qual seu momento quando há demanda, sem trazer confusão, porque tem muita gente misturando as metodologias. E creio que também existe a questão de que na terapia muitas vezes você ouve uma resposta para o seu problema, né? E no coaching, eu acredito que você é forçado a se ouvir, né? Você é convidado a se ouvir, né, Fábio? O que acontece com o coaching é que nós trabalhamos basicamente com perguntas. E vamos, através dessas perguntas, orientando os nossos clientes. Vou fazer com que você viaje dentro das suas próprias explicações, significados, estratégias mentais, para poder achar uma nova forma de lidar, de repente, com a mesma realidade, sem mudar nenhum significado, ou até ressignificando o que você estava vivendo. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em se ouvir? Por que elas precisam de uma pessoa externa para poder descobrir uma resposta que já está dentro delas? A minha definição pessoal para isso, a principal talvez seja a rotina do dia a dia. Nós temos uma tendência de nos automatizarmos tanto diante dos estímulos que nós temos dentro de casa, no trabalho, na vida social, nos estudos, para quem estuda, que essa rotina faz com que a gente comece a colocar panos pretos que obstruem a nossa visão, nos torna um pouco míopes sobre as nossas fraquezas, as oportunidades de melhoria que nós temos. E aí, quando nós manifestamos um padrão, um determinado padrão comportamental, e o que é um padrão? É tudo aquilo que a gente repete da mesma maneira, 2 vezes ou mais, diante de um mesmo estímulo.
quando nós ativamos um determinado padrão comportamental, nós com frequência deixamos de nos perguntar de onde veio isso, onde que eu aprendi isso, o que eu estou repetindo, o que sustenta, e por que eu estou repetindo, né? Então, a minha definição é essa rotina do dia a dia, essa correria, essa pressão por resultados, para a maioria das pessoas nos coloca nessa condição de não nos ouvirmos tanto. Tem alguma questão que as pessoas repetem cotidianamente sem se repetir, que você gostaria de lembrar para as pessoas, só para a gente ilustrar bem? Faz a pergunta melhor. Repetem sem se repetir. Que a gente está falando sobre a questão desses padrões. Uhum. Que as pessoas elas mergulham no padrão, passam a repetir sem se questionar. Uhum. Qual que seria um interessante para quem está em casa perceber? Que ela também faz. Eu adoro. O outro é responsável pelo que está acontecendo comigo. Eu não sou. É o meu chefe, o meu líder, é a minha esposa, a Dilma, o governo, seja lá quem for, eu só estou reagindo, eu não tenho responsabilidade sobre isso que eu estou vivendo. Isso se chama dissonância cognitiva. Uhum. No caso, o que ela exemplificou é a dissonância da causa e efeito. Existem 14 dissonâncias cognitivas comuns a todos os seres humanos, todos nós experimentamos ela, e essa aí realmente acontece com muita frequência. Cognitiva que acontece demais. Transferir a responsabilidade do que acontece em mim para outros ou para eventos externos. Tem uma prática bem comum, que muita gente faz ou já fez, que é a questão do chinelo virado. A pessoa olha pro chinelo virado e ela fala, não, tem que desvirar, senão minha mãe morre. A mãe da pessoa morreu tem 10 anos, não, vai que morre de novo, né? Que é uma questão comum. Isso que você está descrevendo faz parte do nosso sistema de crenças, que nada tem a ver com religiosidade, tem a ver com o que eu acredito. O que eu acredito vai ter uma consequência no meu comportamento, vai ter uma consequência em tudo que eu vivo como evento na vida. Então, quando você trabalha com coach que mexe com o sistema de crenças, você vai ter é como um dominó, né, Helder? Sim. Você mexe em uma, ele faz assim. Às vezes isso vai reverberar uma coisa que você nem imaginava que podia acontecer. E você fala, caramba, só porque eu mexi aqui, isso está tendo um comportamento lá. Um exemplo muito corriqueiro é o autocrítico. Você mexe com o sistema, né? Você fica se culpando, né? Então, você mexendo com esse sistema de autocrítica, com essa crença que faz com que você tem que ser perfeito, por exemplo, você começa a relaxar e ver que pequenos detalhes que pressionavam tanto o seu dia a dia, desapareceram. E nem sempre estavam no foco do seu processo de coaching, mas vai... Se você me permite adicionar uma coisa, né? A gente brinca muito falando sobre a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu morri assim, alguma coisa parecida com isso. Mas é importante enfatizar que cada comportamento que nós manifestamos é dirigido por uma ou mais crenças. Os comportamentos eles estão em níveis inferiores. Então, eu só faço o que eu faço porque tem uma crença dirigindo esse comportamento. E se o que eu faço não me agrada ou afeta o meio onde eu estou inserido, basta mudar a crença. A gente muda a crença ao longo da nossa vida, todos nós fazemos isso naturalmente. Agora, tem coisas que as pessoas acreditam que não é possível mudar o que ela acredita sobre. Então, há um sistema elaborado dirigindo aquilo que pode ser desfeito. E o processo de coaching ele é estruturado para facilitar essa mudança junto às pessoas. O que aproximou você, no teu caso, o que te aproximou do universo do coaching? O que me aproximou do universo do coaching, eu sempre estudei o ser humano. Passei pela faculdade de psicologia, filosofia, estudei várias abordagens e eu queria algo onde eu participasse, mas não impusesse nada. O certo, o errado, é assim, é assado. E o coaching não tem não é sobre o coach. Um processo de coaching é sempre sobre o coach. E isso que me aproximou. Na hora em que eu fiz um processo de coaching que mexeu comigo, eu falei, que fantástico, ele não disse que eu estava certa, que eu estava errada, ele só mostrou o que eu sabia sobre mim. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ser assim, desse jeito. A gente vai fazer o seguinte, eu quero saber também o que te aproximou, só que a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua esse assunto, beleza? Okay. Então não sai daí que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre o coaching. A gente tem dois profissionais referências aqui no estado e também no Brasil, né? Helder Amarante
e Andréa Cardone. Não é Nardone não, né? Porque eu já ia imaginar que tivesse uma janela aqui e eu não ficar preocupado. Mas é o seguinte, eu perguntei o que te aproximou do coaching no último bloco, quero saber o que te aproximou, Helder. De maneira bem resumida, Fábio, em 1995 eu passei por um treinamento de alto impacto de 3 dias, em que eles desmontam a gente em 3 dias e montam no último dia. Qual é o treinamento? Um treinamento chamado Leader Training, e que era só um no Brasil, hoje em dia tem mais de 50, cada um desenvolveu sua metodologia. Então, hoje eu não sei se eu indicaria pessoas, eu teria que conhecer muito bem o formato. Mas quando eu descobri aquela metodologia que fez muito sentido para mim, eu percebi que as pessoas podiam ser mudadas de maneira muito mais simples do que eu vinha mudando até então, né? E eu quero trabalhar com isso. E aí eu fui primeiro para a programação neurolinguística para ajudar pessoas em processos de mudança, basicamente mudanças emocionais. Então o que eu fazia era uma terapia holística usando programação neurolinguística, hipnose, terapia da linha do tempo, uma série de terapias, de processos de mudança baseados nessas linhas. O dia que eu descobri o coaching, em que eu percebi que o que a gente conversa durante a sessão é imediatamente transformado em tarefas que a pessoa leva para a vida dela, leva para o lado de fora da sessão e necessariamente vai colocar aquilo em prática, ou seja, o coaching possibilita que o cliente ele tire da mente e coloque no músculo o que ele descobriu sobre si mesmo durante a sessão. Ao passo que a terapia ela pode provocar a descoberta, mas não tem um vínculo que o coloque na condição de praticar aquilo no dia a dia. Ele pode praticar ou não. É claro que há o momento da terapia, há a utilidade inegável da terapia e há a oportunidade do coaching. Então, ao aplicar coaching nos meus clientes que estavam passando por processos de terapia holística, eu comecei a ver resultados muito mais rápidos nos clientes. Os clientes começaram a conquistar coisas no seu dia a dia por conta dessas atividades garantidas que o coaching presume, né? Que o coaching prevê que ocorra após as sessões. Então foi aí que eu acabei por aumentar a minha agenda de clientes de coaching, reduzir a minha agenda de clientes de terapia holística. E hoje em dia o coaching, eu percebo que, tirando as exceções de traumas muito fortes, violência física, violência sexual, memórias muito fortes de infância, tirando estes casos, eu penso que o coaching ele funciona de maneira mais efetiva para a maioria das demandas que as pessoas apresentam no dia a dia. Quais são as demandas que chegam? Qual o perfil das pessoas que procuram coaching? Vamos lá. Na tua experiência? Na minha experiência, de pessoas que trabalham comigo. Eu trabalho com executivos e eles têm uma demanda enorme porque eles vivem sob pressão e adaptação, né? Se você pensar que hoje um gestor ele tem que apresentar resultado para a empresa, ele tem que engajar a equipe e ele tem que se autorrealizar com aquilo que ele está fazendo. Só isso. É diferente de um liderado, de um colaborador, que, por exemplo, se eu estiver fazendo parte de uma equipe, eu tenho que pensar na minha autorrealização e no resultado da empresa. Ali não. O líder, ele sofre pressão de todos os lados possíveis, fora o interno, que são as autocobranças, aquilo que ele tem de competitividade. Nós estamos num meio muito competitivo, né? Então, o que surge mais para mim? É exatamente isso, conseguir dar conta do resultado que a empresa espera e da minha autorrealização, atingindo esse resultado. No executivo é o que eu encontro mais. No coaching de vida, aí você vai abrir esse leque em outras possibilidades. Existem pessoas que estão buscando uma realização com um parceiro, existem pessoas... Aprovação em concurso, né? Existem pessoas que estão buscando a carreira, que é um outro tipo de coaching, que aí seria o lado do concurso. Está começando a vida e não é um teste vocacional, sabe? Eu tenho uma ideia do que eu quero, mas ainda não cheguei lá. É traçar estratégia, né, também. Exatamente. Encontrar essa estratégia. E o perfil dos seus clientes? Dos meus clientes. A minha abordagem também é de coaching executivo. Eu acabei sendo bastante reconhecido aqui por secretários do governo estadual e municipal. Um primeiro passou por um processo comigo há cerca de 4 anos atrás, 5 anos, e comentou com outro. Isso se ramificou tanto nesse contexto, né, governamental,
como também em pessoas que têm empresas. Então São outros que sofrem pouca pressão, né? Que é secretário de Estado. Pressões absurdas. E aliado isso ainda, a imagem que essas pessoas acreditam que tem que passar o tempo todo sobre a função que elas exercem. Sim. Então, por exemplo, muitos me procuram porque tem a garantia da confidencialidade, porque um já fez e falou, não, pode ir lá e pode abrir sua vida para o cara, que ele vai te ajudar a resolver essa questão e ele vai guardar, nem vai dizer que você foi seu cliente, foi cliente dele. Então, esse perfil é de pessoas que estão buscando principalmente melhorar a assertividade, né? Não a assertividade distorcida que muitas pessoas acreditam, que é a capacidade de acertar mais. Mas muitas pessoas acham que a assertividade é isso. Eu sempre enfatizo. É questão até de ortografia, né? Exatamente, exatamente. E nem existe a assertividade com C, seguindo a palavra acerto, né? Mas a assertividade no sentido de encontrar o equilíbrio entre o comportamento passivo e o comportamento agressivo, de saber dizer a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa e da maneira certa. Sim. Então, muitos procuram o desenvolvimento de assertividade, de resiliência, que é a capacidade de reagir o mais rápido possível a eventos de pressão, né? Então, quando a pessoa é submetida à pressão, quanto mais rápido ela reage, reergue-se. Voltar ao prumo. Voltar ao prumo, né? Resiliência. E também a capacidade de iniciar, desenvolver e concluir atividades. Porque muitas pessoas são especialistas em planejarem suas vidas, mas não sabem tocar aquele planejamento, não sabem chegar ao fim. É um desperdício, né? Ali. Tem boas ideias não realizadas é pior que uma ideia ruim realizada. Com certeza. Qual a formação necessária para uma pessoa se autodeterminar, autodesignar coach? Pois é, existem vários cursos que apresentam isso. O cuidado que você deve ter na carga horária, ver qual foram o resultado que os alunos conseguiram com isso. No estado, o curso da Plexus é o que eu mais indico, eu não dou uma formação de coaching, então todo mundo que me procura, o Helder sabe, eu indico a Plexus porque ele está muito bem estruturado, mas na realidade o cuidado que deve ter é esse, a carga horária do curso, se esse curso exige de você comprovar que tem atendimento, você tem uma monitoria disso, para você ter uma certificação de peso. Não é aquele curso que faz final de semana de coaching e agora eu sou coaching. Sim. Até porque mesmo depois da formação, um bom curso ele te dá um apoio para você começar a caminhar, que é o que a Plexus faz com os alunos dela. Tem muita gente hoje em dia nas redes sociais se autodesignando e às vezes até sem informação específica na área, não é? Tem. A gente vai para um quadro interessante aqui, que é um quadro sobre programação neurolinguística. Então eu gostaria de saber qual a dica de hoje. Fala pra gente, Luísa. E aí, Fábio, falando um pouquinho mais sobre comunicação. E comunicação é algo realmente muito importante em qualquer ambiente, seja no seu trabalho, na sua casa, inclusive de você com você mesmo. A forma que você se comunica com você vai definir a qualidade da sua relação com o outro. Às vezes nós não estamos bem internamente e nós vamos projetar isso na relação. Uma coisa que a gente aprende na programação neurolinguística é que nós podemos escolher não só quais as palavras que eu vou utilizar naquela comunicação, mas também a forma, o meu tom de voz na hora de falar. Às vezes nós falamos coisas com tom de voz ríspido e às vezes nós machucamos o outro. Tudo que nós falamos e a forma que falamos impacta na comunicação. Então vamos nos lembrar disso. Eu posso escolher usar um tom de voz que faça com que o outro se sinta melhor, porque a comunicação é como elevador, deixa o outro lá embaixo ou lá em cima. Lembremos disso. Fica aí a dica, Fábio. Obrigado, Luísa. Sempre com dicas interessantes sobre a programação neurolinguística. Você queria complementar alguma coisa sobre a formação? Quero. A Andréia definiu muito bem. Eu só quero adicionar que uma boa formação em coaching, ela treina consistentemente as habilidades essenciais para que um coach facilite a mudança. Que habilidades são essas? A habilidade de saber ouvir nas entrelinhas o que o cliente está dizendo para ajudá-lo a encontrar as respostas. Saber perguntar, e não é uma conversa ou uma pergunta, digamos, social, né? São perguntas elaboradas para aquilo, e a habilidade de se conectar com o cliente para poder facilitar essa mudança. Uma boa parte dos cursos, infelizmente, está entregando somente técnicas de mudança, sem que tenha os pilares essenciais das habilidades preparadas para isso. Preparando mais um consultor do que, de fato, um coach.
Parece que o coach, ele chega na sessão com um cardápio de técnicas, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, sem saber se o cliente precisa daquilo. Sim. Ele não ouviu o cliente para entender se tem a demanda para aquilo. Né? Então, primeiro, treinar as habilidades, treinar consistentemente os músculos comportamentais do coach, para ele poder, então, ter uma capacidade de diagnóstico e saber se uma técnica é aplicável ou não. Ótimo. A gente vai para o último intervalo e no próximo bloco tem uma surpresa bem interessante para vocês. Se você não sai daí, porque o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre o coaching. Eu trouxe 2 profissionais aqui extremamente competentes, Helder Amarantes e também Andréa Cardone. Nesse bloco é o momento da melhor de 3 que começa agora. Vamos lá, vamos ver o que vocês vão escolher aqui, que eu vou escolher também, né? John Grinder, Milton Erickson ou Fábio Puentes? John Grinder. Milton Erickson. Por quê? John Grinder, na linha do coaching, ele trabalha mais a questão da cognição objetiva do que a abordagem subjetiva de Milton Erickson, no caso. E como o coaching trabalha a objetividade a partir da desconstrução da subjetividade, a minha escolha se justifica por isso. Eu vou pegar um gancho na explicação dele, justamente pela desconstrução na subjetividade, que é a parte que eu sou mais apaixonada, que você consegue. Eu fico com o Fábio Puentes, que é um belíssimo hipnólogo, que faz shows maravilhosos, faz as pessoas comerem cebola, uma coisa que é importante pra vida, né? O cara ser humilhado no palco. Ah, que bom, né? Principalmente para quem não gosta de comer cebola. Próximo. Bernardinho, Felipão ou Joel Santana? Eles são coaches também, né? Eles treinam equipes. Bernardinho. Por quê? Capacidade de extrair o melhor da equipe quando é necessário e de fazer coaching quando é essencial. O que as pessoas veem do Bernardinho na quadra, na atuação dele, não é o Bernardinho nos bastidores facilitando mudanças dos seus jogadores. Ele é um autêntico coach quando ele está fora da quadra e extrai o melhor quando está na quadra. Eu também fico com o Bernardinho pelo aspecto provocativo dele. E um coach, ele provoca o seu coach. E ele faz isso com muita maestria, conseguindo os resultados que eu não preciso falar, né? Os resultados falam por ele mesmo. Eu fico com o Joel Santana pela característica de poliglota, né? Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. O cara que domina tantos idiomas merece a consideração nesse momento. Um perfeito ele tem. Vamos lá. Hipnose, meditação ou Rivotril? Hipnose. Por quê? Hipnose, porque a partir de um bom diagnóstico, e aí eu abraço o Milton e aperto ele, a partir de um bom diagnóstico, uma boa intervenção com hipnose pode chegar na causa e desfazer muitos efeitos. Um profissional competente. A hipnose também. Eu acho que a hipnose ela tem um alcance tão além de tudo que eu já estudei, já experimentei, que eu fico com a hipnose, porque ela alcança dentro de você espaços inimagináveis. Eu fico em hipnose também e faço um convite a você. Você que pensa que hipnose é aquilo que você viu lá no programa do Gugu, que não tem nada a ver. Entende? É algo muito maior e vale o estudo, vale a curiosidade. Próximo. Ainda nessa grandes coaches, Capitão Nascimento, Capitão América ou Capitão Gay? Capitão Gay. Por quê? Porque ele é livre, ele é mais divertido. E eu acho que não é porque você está num processo de transformação que precisa ser sério, pesado, sofrido. Capitão Gay. Acredite se quiser, eu não assisti o filme do Capitão Nascimento, apesar de ter essa vontade. Mas eu fico com o Capitão América. Principalmente pelos princípios éticos de fazer a coisa certa, de andar com retidão, né, de defender a pátria, de lutar pelo bem do povo, principalmente por isso. Fico com o Capitão Nascimento porque ninguém vai subir. Não vai subir ninguém! Agora é uma questão mais erudita. Desculpa, eu não havia combinado com vocês, mas requer mais erudição. Cuidado com o que vem aí. Que medo. Que medo. Odete Reutemann, Nazaré Tedesco ou Paola Bracho?
Bem erudito, né, Fábio? Muito erudito. Eu acho que é o momento de erudição do programa, né? Reutemann. Odete Reutemann. Porque ele era muito maquiavélica, né? Eu acho que eu fico com ela. Bem construída. Né? Elaboradíssima, né? Então eu fico com a Odete. Eu fico também com a Odete Reutemann, porque o coach, assim, caricaturizando um pouco, ele é um Maquiavel do bem, né? Que provoca o cliente a confrontar-se com si mesmo e buscar a mudança. Nazaré Tedesco, pela simpatia que ela tinha com os destilados. Então, para você. E então, eu quero agradecer imensamente a vocês, passaram dignamente pela melhor de 3 e que falaram o seguinte: se uma pessoa que está nos assistindo agora e ela tem um interesse em vir a cursar um coach, aqui dentro do estado ela pode procurar o que, como e quando? Bem, lá na Plexus nós temos uma das primeiras, na verdade nós somos a segunda formação em coaching do Espírito Santo, nós já estamos indo para a 20ª turma em parceria com o Indesp aqui, e nós levamos o coaching muito a sério, muito a sério. A nossa pegada é qualidade e não quantidade de alunos. Então nós, ao longo do tempo, baseado no estudo de várias abordagens de coaching, nós criamos uma abordagem que é fácil de ser transferida para os alunos e de ser aplicada no dia seguinte após o curso. A gente tem alguma previsão de turma? Temos. Agora no final de março nós teremos uma turma. Desculpa, no final de março vai ser no norte do estado, em São Mateus, mas em abril nós teremos uma turma aqui em Vitória. Basta entrar em contato ou com a gente da Plex ou com o pessoal lá do Indesp, que todos serão muito bem-vindos. A nossa metodologia possui grandes diferenciais. Vou te procurar lá, hein? Fique à vontade, você é muito bem-vindo também. Valeu, André. Obrigadão mesmo, Fábio. obrigado, André. Obrigadão mesmo. E eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na próxima semana tem um programa novinho para você na segunda-feira. Depois a gente reprisa ao longo da semana para você poder falar para os seus amigos e outras pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo também. Eu agradeço também a galera de Colatina, de Linhares, de São Mateus, de Guarapari, que está acompanhando a gente. A gente está bem feliz com esse resultado. E se você quer ajudar a gente, vai lá na nossa página, facebook.com/triálogo na TV. Deixa uma curtida lá e a sua dica. Quem você gostaria que fosse entrevistado do Triálogo? Que assunto você gostaria que a gente tratasse aqui? Se você pegou esse programa pela metade e está querendo saber o que aconteceu antes de você chegar, não tem problema nenhum. Você vai na página imagem.tv.br/triálogo, que lá tem essa edição na íntegra e todas as outras que a gente fez. Eu vou embora agora e volto numa próxima edição. Forte abraço e até!